Onde está a sua força? Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo de Naum. Hoje Naum capítulo 2, mas antes é necessário que eu faça aqui 3 pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas, venham ser edificadas. O segundo pedido é para que você adquira a Bíblia 365, porque através dela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. Com isso, a intenção do nosso coração é despertar em você o desejo de ler a Bíblia toda em um ano. Aceite esse desafio, porque certamente você será abençoado. E o terceiro pedido é para que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então temos estudos às segundas, às quartas, às quintas, aos domingos. São dias diferentes, horários diferentes, temas diferentes. E com isso o desejo do nosso coração é de alguma forma te alcançar para que você venha participar e venha adquirir mais conhecimento do Senhor. Portanto, você pode ver aí na descrição desse estudo no YouTube ou então na agenda da semana no Instagram da igreja, os dias, horários e temas dos estudos. Venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento de Deus. Depois desses pedidos, vamos para o texto de hoje, Naum capítulo 2, do versículo 11 até o versículo 13, que é o último versículo do capítulo 2, que diz: Onde está agora a toca dos leões, o lugar em que alimentavam seus filhotes, para onde iam o leão, a leoa e o leãozinho, sem nada temer? Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas e enchia as suas covas de presas e as suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra, e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça, e a sua voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Agora o Senhor continua trazendo essa palavra de juízo, como foi falado no estudo de ontem, no capítulo 1. Ontem nós falamos a respeito da paciência que o Senhor teve com Nínive. Nínive, capital da Síria, e como que o profeta Jonas tinha sido usado, tinha sido instrumento nas mãos de Deus para aplacar a ira do Senhor, levando essa mensagem de juízo e o povo se arrependendo no período de Jonas. Agora, no período de Naum, Naum não é enviado para Nínive. Ele apenas relata o que o Senhor vai fazer cerca de 100 anos depois de Jonas. E vem, como foi falado aqui no capítulo 1, vem essa palavra de ira, de justiça da parte de Deus, mas antes de vir a ira e a justiça do Senhor, veio a paciência. O Senhor foi longânimo com a Assíria. Quando nós falamos Nínive, lembre-se sempre que Nínive é a capital da Assíria. Então está se referindo à Assíria como um todo, o povo assírio. E o Senhor agora começa a trazer alguns elementos, como o leão e a leoa. O leão, que significa os fortes, as fortalezas ali da Síria, as pessoas importantes, os seus grandes gladiadores, o seu grande exército. Ele vai falar desse poderio bélico também, mas também desse poderio político da Síria. Portanto, leão se refere à nata da sociedade, composta então por sua política, pelos seus políticos, pelos seus reis, pelas pessoas de poder da sociedade na Assíria. E leoa refere-se à deusa
dos assírios. O Senhor está falando que vai destruir a deusa dos assírios e que ela não vai conseguir fazer nada. Nem a deusa fará nada, nem os fortes da Assíria farão nada. Portanto, não cuidarão dos leõezinhos que são ali o povo da Assíria, e não vai ter alimento para esse povo e não vai ter nada para esse povo. Esse povo vai ficar à mercê, esse povo vai ficar à deriva. Versículo 11 fala: para onde iam o leão, a leoa e os leõezinhos sem nada temer? Se antes eles eram o povo que botava temor em toda a terra, agora não vai haver lugar para eles, porque eles serão levados para o exílio. Versículo 12: onde está o leão que caçava? Cadê esses homens fortes da Assíria? Para onde eles foram? O que aconteceu com eles? E ele continua o texto: bastante para os seus filhotes, estrangulava animais para as suas leoas. Então capturava ali os povos, não é verdade? Espólios de guerra eram levados então, espalhados pela terra da Assíria. A Síria, a forma de domínio, de conquista da Assíria, e isso a gente pretende trazer e falar um pouco mais no capítulo 3, que é o último capítulo de Naum. A forma era uma forma cruel. E agora está falando então que se antes eles despedaçavam ali as suas vítimas, agora eles que serão despedaçados. Versículo 13 continua falando: estou contra você. Portanto, o que o Senhor está falando para o povo da Assíria é que quem está se levantando contra a Assíria não será a Babilônia. A Babilônia não é citada aqui, mas sabemos que o Senhor vai usar a Babilônia para trazer juízo para a Assíria e também para Judá, décadas depois de trazer esse juízo aqui para a Assíria. Como falamos no estudo de ontem, o período em que o profeta Naum escreveu está compreendido entre os anos 663 e 612 a.C. Então tem uma variação aí de cerca de 50 anos da escrita do profeta Naum. Portanto, se a escrita dele for lá no ano 663, Israel, reino do sul, terá um encontro com Babilônia e será subjugado por Babilônia somente no ano 597. Até lá não haverá esse encontro, portanto tem algumas décadas. Em contrapartida, se o ano de escrita for então o mais próximo, que seria 612, tem menos de 2 décadas para esse encontro com a Babilônia, porque Israel, Reino do Sul, e aí a nomenclatura correta a ser utilizada não é Israel, mas Judá. Agora Judá vai ser conquistada no ano 597, vai ser dominada no ano 597 por Babilônia. A queda acontece no ano 609, e aí o reino do sul é dominado a princípio pelo Egito do ano 609 até o ano 598, depois do ano 597 até o ano 586 é a Babilônia, mas a Babilônia não chegou e destruiu Jerusalém. A destruição só acontecerá no ano 586. Portanto, se a escrita de Naum for o ano 612 e o encontro de Judá sendo subjugado por Babilônia acontece de fato no ano 597, então não tem 2 décadas, tem pouco mais de 1 década entre a escrita de Naum e o exílio do Reino do Sul, Jerusalém, ou também chamado como Judá.
E o Senhor vai falando aqui para a Assíria que ele está contra, versículo 13, estou contra vocês. Como foi falado no estudo de ontem e também já falamos hoje, o problema é o comportamento da Assíria. Então, voltando no versículo 13, estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. O povo da Assíria se vangloriava dos seus carros de guerra e dos grandes homens que existiam no seu exército, no seu domínio, que dominava toda a nação da Síria. E aí agora o Senhor está falando que irá destruí-los. E para isso, na cabeça deles, é algo meio que impossível, mas está prestes a acontecer. Eliminarei da terra a sua caça, continuando o versículo, e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida. Não adianta enviar mensageiros pedindo socorro às nações amigas, porque socorro não virá. E se vier, não conseguirá resistir à ira do Senhor, o juízo do Senhor. Quando você lê 2 Reis, 2 Crônicas, e vê essa destruição da Síria, que é relatado, então, como acabei de falar, em 2 Reis e 2 Crônicas, o Egito vai socorrer ali a Síria, e Israel, na pessoa do rei Josias, tenta intervir e não permitir que o Egito vá dar esse socorro até a Síria, e é quando o rei Josias morre ali, o Egito chega até lá para poder combater e socorrer a Síria, mas não consegue. Babilônia conquista a Síria, o Egito foge para o Egito, né? O exército do Egito que foi socorrer a Síria, lá na Síria, perde então essa guerra para a Babilônia e volta para o Egito, mas já havia conquistado ali Israel por causa dessa luta com o rei Josias, onde o rei Josias morre, e deixa então ali um governador em Jerusalém representando o Egito, e esse cerco para Jerusalém, né? Esse governo do Egito sobre Jerusalém, ele acontece então do ano 609 até o ano 598, que já relatamos aqui. A gente precisa entender que por mais que aparentemente tudo vá bem, se vem uma palavra do Senhor, direto do trono do Senhor, falando a respeito de juízo, a gente precisa olhar o comportamento do povo para ver se condiz com o juízo da parte de Deus. Vemos então que o comportamento da Síria era um comportamento ruim, e é o que pretendemos tratar aqui no capítulo de amanhã, estudo do capítulo 3, e mostrar esse comportamento da Síria. E quando olhamos então os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, percebemos que a Síria está indo de encontro à lei do Senhor, ou seja, a Síria está indo contra a lei do Senhor, e portanto esse juízo e essa palavra de juízo é verdadeira, porque apesar das circunstâncias serem favoráveis, eles estão se levantando contra a justiça de Deus. Para nós aplicarmos para os nossos dias, precisamos olhar como anda o nosso relacionamento com Deus. Sabemos que não tem nada que a gente venha fazer para que a gente seja salvo. O sacrifício de Jesus é suficiente para nos salvar, e é só o sacrifício de Jesus que nos salva. Mas sabemos que fomos alcançados por esse sacrifício se buscamos uma vida de santidade. E a vida de santidade é quando nós olhamos para os mandamentos e procuramos cumprir, colocar em prática nas nossas vidas. Quando alguém se levantar, quando um profeta se levantar e falar a respeito de juízo vindo da parte de Deus, precisamos observar qual que é o nosso comportamento. Se o nosso comportamento vai ao encontro, ou seja, vai em favor da lei,
ou vai de encontro, ou seja, vai contra a lei do Senhor. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.